Olá, melhores amigos do universo, todo dia, toda hora, tudo melhor aqui e agora. Alegria, muito feliz em estar com vocês hoje para nós estudarmos um tema sobre o mundo espiritual e o destino do homem. Este tema, que é o capítulo 4, Interferência de Espíritos em Ilusão e Proteção dos Espíritos Superiores, está neste livro do nosso querido mestre Masaharu Taniguchi, Mundo Espiritual e o Destino do Homem. Hoje a gente vai falar um pouquinho, sobre por que algumas pessoas acabam ficando doentes ou acabam recebendo ilusões no mundo espiritual de pessoas queridas que já faleceram há alguns anos, parentes, tios, avós, pais, irmãos, e que acabam manifestando aqui no mundo terreno esse tipo de ilusão. E nós, através da leitura da Sutra Sagrada, Chuva de Néctar, de todas as sutras sagradas contidas aqui neste livro, nós conseguimos fazer com que eles se iluminem, esses espíritos que estão em ilusão se iluminem lá no mundo espiritual e acabem protegendo-nos e as doenças ou as coisas em ilusão que estão manifestadas, elas sejam eliminadas, elas acabem de uma vez por todas com isso, Então, a gente aqui vai falar no capítulo 4 sobre esse tema fantástico. Vamos lá então. Sobre a origem da Sutra Sagrada e Chuva de Néctar da Verdade. Então aqui o mestre nos conta que ele começou a escrever uma revelação com uma repentina inspiração em forma de poema e foi escrevendo os versos conforme surgiam na mente dele. E os adeptos começaram a ler esse poema e então passaram a experimentar numerosos milagres. Aí ele comenta aqui: mais tarde, analisando a Sutra Chuva de Néctar da Verdade, percebi que se tratava de uma síntese da verdade contida na coleção A Verdade da Vida. Foi por sugestão do engenheiro Torajiro Oji, sogro do Sr. Yoshijiro Ishikawa, na época presidente da Companhia de Eletricidade de Kyoto, que o poema passou a ser denominado Sutra Sagrada. E aí ele fala aqui que, tendo testemunhado muitos milagres que foram curas de doenças, melhor de situação financeira, ocorridos como resultado da leitura desses versos, desse poema, o Sr. Oji concluiu que não se tratava de um poema comum, e sim de um poema sagrado que merecia ser chamado de Sutra Sagrada. Olha só que interessante, gente? Assim que surgiu a Sutra Sagrada, E aí ele resolveu colocar para todas as regionais essa Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. E aí ele começa a falar aqui, a forma espiritual não é existência real. Na Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, no capítulo Espírito consta: os sentidos não captam senão projeções da mente, mesmo que vejais a imagem de um espírito pela vidência, não estareis vendo a realidade. Tudo que podeis perceber através dos sentidos são projeções da mente e não a realidade prima. E aí ele fala: a realidade prima tem o significado de acepção original. Mesmo que alguém veja a imagem de um espírito pela vidência, na acepção original, ela não é real. Uma pessoa dotada de vidência consegue ver objetivamente a fisionomia pálida de uma pessoa que está por trás do doente. Por exemplo, se a mãe do doente morreu por causa de pneumonia, o vidente consegue ver a imagem dela e está sofrendo, pode ser a imagem de quem ainda não conseguiu a iluminação e está sofrendo no mundo espiritual. Entretanto,
está escrito que, por mesmo que esse vidente consiga ver tal imagem espiritual, não vê o homem real que existe de verdade, pois tudo o que vemos pelos sentidos é projeção da mente e não uma existência real na acepção original. Em seguida vem o seguinte trecho: existem várias imagens espirituais, existem espíritos doentes, existem espíritos sofredores, espíritos que não têm estômago e sofrem de doença gástrica, espíritos que não têm coração e sofrem de doença cardíaca. Olhando com os olhos espirituais, pode-se ver que existem várias imagens espirituais. Isto é, que existem vários estados dos espíritos que apresentam imagens espirituais. Existem espíritos doentes, existem espíritos sofredores, espíritos que não têm estômago e sofrem de doença gástrica. Porque eles estão na ilusão que ainda são corpos carnais e que, como eles na imagem são corpo carnal, ainda tem estômago. E mesmo eles estando no mundo espiritual sem ter estômago, eles sofrem de doença gástrica. No Japão, o cadáver é cremado e, consequentemente, o estômago do corpo carnal também é cremado. Torna-se cinza e por isso não existe mais estômago. A pessoa já está no mundo espiritual, já não tem mais estômago, mas como está com a mente iludida, continua sofrendo de doença gástrica. Existem espíritos que não têm coração e sofrem de doença cardíaca. O cadáver foi levado ao crematório, onde foi cremado, por isso o coração já deixou de existir. Mas o espírito continua sofrendo de doença cardíaca, porque ele acha que ele ainda é este corpo carnal. Tudo isso é ilusão. Se um desses espíritos influenciar alguém, a pessoa influenciada apresentará ou uma doença gástrica ou uma doença cardíaca. Então aqui o mestre nos explica, né? Quando existem espíritos em ilusão no mundo espiritual, ou espíritos que sofrem de doença e querem ser salvos, enviam pedidos para ser salvo, que é captado por pais, filhos, netos, parentes, pessoas próximas e sensíveis. Olha só que interessante, gente. Se compararmos o mundo espiritual a uma emissora, o homem do mundo físico é o receptor que sintoniza o pedido. Se o espírito que sofre de doença gástrica emite um pedido de socorro à neta, por exemplo, ela contrairá a doença gástrica. Se o espírito que sofre de doença cardíaca emite vibração por querer ser salvo, a pessoa que capta essa vibração apresentará quadro de doença cardíaca. Em seguida, a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade ensina: mas os vários espíritos sofredores que aparecem na evidência não são a realidade prima, são sombras de ilusões motivadas por crenças errôneas. Dessa forma, vendo com os olhos espirituais, parece que existem vários espíritos que sofrem, mas os vários espíritos sofredores que aparecem na evidência não são a realidade prima. Isto é, na verdade, não estão doentes, mas manifestam um estado de doença por causa da ilusão. Portanto, ao ler a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, esses espíritos serão salvos, se tornarão iluminados, deixarão de enviar vibrações de doença e com isso o homem do mundo concreto também será salvo. Você compreende, então, que no momento em que a pessoa... A pessoa está manifestando aqui no mundo terreno um estado de doença que veio da ilusão dos espíritos dos seus antepassados, né? E a pessoa está manifestando. Aí ela pega e começa a fazer a oração da Sutra Sagrada aos espíritos dos seus antepassados e através das palavras da verdade faz com que esses espíritos
eles entendam, eles compreendam que na verdade são seres espirituais e que já não tem mais este corpo carnal, portanto não tem mais como doer nada se esse corpo não existe mais. Que eles já estão num outro mundo mais elevado e aonde eles não precisam ficar nessa ilusão. Né? E aí eles compreendem, através da leitura da Sutra, as palavras da verdade, compreendem que eles são seres espirituais e começam a realmente se elevar espiritualmente, emitindo vibrações de cura às pessoas que estão manifestando a doença aqui no mundo terreno. É fantástico, né, gente? É maravilhoso. Vamos continuar um pouquinho mais então aqui. O corpo carnal é vestimenta de trabalho do mundo concreto, né? Neste mundo. Dizemos morte, mas na realidade o espírito é imortal. Porque na realidade prima, a morte não existe. Entretanto, em se falando fenomenicamente, nosso espírito vem à Terra vestindo uma espécie de vestimenta para viver na Terra, chamado corpo carnal. Interessante, né, gente? Na verdade, a gente tem essa vestimenta, esse corpo aqui, que é só para viver este mundo terreno. Depois de cumprir o prazo de vida terrena, que interessante, né? Depois de cumprir o prazo de vida terrena, ele tira essa vestimenta carnal e vai para o mundo espiritual. Por isso, visto do mundo espiritual, o momento da morte corresponde ao dia previsto para o nascimento, né? Nascimento, quando os espíritos dos nossos antepassados nos esperam no mundo espiritual, assim como nós esperamos o nascimento de um filho aqui na Terra. No mundo físico, ficamos tristes pela despedida, mas se a pessoa é iluminada e sabe que o homem não é corpo carnal, que o homem é espírito, né? Morte é libertar-se do corpo carnal apertado. Então se alegra porque sabe que indo para o mundo espiritual, o espírito será mais livre e conseguirá deixar facilmente o corpo carnal, pois como o espírito não precisa do corpo carnal. A isso podemos chamar de parto sem dor no mundo espiritual. Então, a partir do momento que nós começamos a compreender que todos nós somos seres espirituais, vivendo esta experiência carnal, e que a nossa mente fica, né, conectada cada vez mais com Deus através da meditação Shisokan, através da leitura dos livros sagrados, através, né, destes livros, nós nos conscientizamos de que temos um prazo de validade aqui na Terra, que nós estamos aqui na Terra, neste mundo terreno, em treinamento para nos elevarmos espiritualmente. E dependendo das nossas atitudes, dependendo das nossas palavras, dependendo de como nós nos portamos perante este mundo fenomênico, nós podemos cada vez mais elevar-nos e sermos felizes. Né? E aí o mestre continua aqui: entretanto, as pessoas que pensam que o corpo carnal é o homem se apegam ao corpo carnal e se agarram a ele. Se alguém ficar agarrado ao corpo carnal, mesmo que deseje retirar essa vestimenta, será difícil tirá-la. Quando chegar a época de nascer no mundo espiritual, mesmo que não queira, terá de despir esta vestimenta, ainda que à força. Num caso como este, em que é difícil separar-se do corpo carnal, o espírito sofre a agonia da morte. Olha só. Porém, se o sofrimento for em demasia, a providência divina faz com que ele não sinta mais que um determinado nível de sofrimento. E o espírito perde a consciência e nasce no mundo espiritual, nesse estado inconsciente. Enquanto o espírito está adormecido, inconsciente no mundo espiritual, no mundo concreto chega um bonzo para dar o nome póstumo, que ele passa a ter no mundo espiritual. Ou o corpo é levado para a cremação ou para ser enterrado. Mas o espírito não tem consciência de nada. Olha só que interessante, gente. Então a pessoa
é muito agarrada a este mundo material. Não quer despir esta vestimenta carnal e padece na agonia na hora da morte, né? Mas aí vem uma providência divina que faz com que cesse esse sofrimento e que ele fique inconsciente para não sentir essa dor. Entretanto, continua aqui o mestre Masaharu Taniguchi neste livro O Mundo Espiritual e o Destino do Homem, entretanto o espírito acorda um dia e consegue enxergar tudo. Mesmo sem casaco, podemos enxergar. Do mesmo modo, mesmo que alguém queime o corpo ou enterre em algum lugar, o espírito pode ver e pensar que está vivo. Se pensar que está vivo, não tem consciência do tempo em que esteve adormecido até então. Se uma pessoa dorme profundamente, por mais que durma dias, não sente esse tempo em que esteve dormindo. E ao acordar só se lembra dos fatos que aconteceram antes de dormir. Assim, se o espírito se lembrar que antes de perder a consciência estava com pneumonia, manifestará o estado de pneumonia, como se estivesse sonhando no mundo físico. Mas como o mundo espiritual é um mundo onde se manifesta conforme o pensamento, para o espírito ele está realmente com pneumonia. Ele sofre e espera a chegada do médico, mas o médico não chega, não aparece. Não tendo outro jeito, o espírito acaba chamando familiares e parentes. Como o espírito não possui cordas vocais, esse chamado é inaudível aos ouvidos, mas é uma espécie de onda mental que é captada por parentes próximos, como pais, netos, e eles acabam manifestando o estado de doença. Vocês compreenderam, gente? Que então alguns espíritos que estão lá, que já partiram para o mundo espiritual, e mesmo eles estando nessa localidade, eles ainda estão apegados a este mundo da matéria, ainda estão achando que estão aqui, ainda acham que tem esse corpo, né? Ainda acham que eles são corpos carnais e começam a ter essa ilusão e acabam mandando essa onda mental para as pessoas que estão aqui na Terra, para os parentes próximos. E aí é que as pessoas sofrem aqui como se estivessem com essa doença captadas dos espíritos falecidos. E aí o mestre querido continua neste livro, a bênção da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Ao oferecer a leitura da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade a espíritos que estão em ilusão, estes percebem que o corpo carnal não existe. A matéria também não existe, porque assim está escrito na Sutra. Na realidade, no mundo espiritual, o espírito não possui corpo carnal. E ao ouvir que estava manifestando a imagem de um doente, apesar de não ter corpo carnal, assim como a pessoa que mancava por ter sido hipnotizada, recupera o movimento e se levanta ao ouvir do hipnotizador que já está curada, ficará curado da doença. Assim, a emissora que emitia vibrações doentias do mundo espiritual deixa de enviar essas vibrações e por isso no mundo concreto também ocorre a cura da pessoa que captava essas vibrações doentias. Os espíritos dos antepassados passaram para o mundo espiritual com várias espécies de doenças e é difícil especificar a doença influenciada pelo mundo espiritual. Isto significa que existem emissões de pensamentos doentios dos doentes do mundo espiritual, tantas quantas forem as doenças que causaram a morte dos antepassados. Olha que interessante, né? Que interessante, né? O espírito que retornou ao mundo espiritual não acorda imediatamente, havendo espíritos que permanecem adormecidos por 20 ou 30 anos. O ciclo de tempo no mundo espiritual é diferente do ciclo de tempo no mundo concreto. 30 anos no mundo físico parecem tempo muito longo, mas no mundo espiritual é como se fosse um minuto, o que não é um tempo muito longo. Enquanto está adormecido, o espírito não sofre. O espírito da pessoa que morreu da doença cardíaca não emite vibração de doença cardíaca enquanto está adormecido. Quando este espírito acorda após a decorrência de 20 ou 30 anos no ciclo de tempo do mundo físico, lembra-se do estado da doença cardíaca de antes e pensa: meu coração está sofrendo, quero que alguém me ajude, e começa a emitir a vibração dessa doença. Se alguma pessoa do mundo físico captar essa vibração de doença, acabará contraindo a doença cardíaca. A emissão da vibração da doença não ocorre logo após a morte,
mas ao acordar. Como o prazo para o espírito acordar não está determinado, no caso de haver algum espírito que morreu de doença entre os espíritos dos antepassados, a pessoa que no mundo físico captar essa vibração acabará manifestando repentinamente a doença. E é por isso, queridos amigos, que nós, aqui nos ensinamentos da Seicha Noye, nós fazemos a leitura da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade dos nossos antepassados diariamente, para que eles captem essas vibrações das palavras da verdade e compreendam que são seres espirituais e que eles lá já não precisam se preocupar mais com doença, com ilusão de falta de dinheiro, com ilusão de qualquer tipo, né? Ilusão que eles possam estar vivendo, porque se eles, por exemplo, sofreram um acidente na hora da morte, eles podem achar que, né, eles ainda estão com aquela dor daquele acidente, mas ao momento que eles começam a ouvir as palavras da verdade, eles começam a ser iluminados e a ser salvos no mundo espiritual. E nós, através da leitura e das palavras diárias destas sutras sagradas, nós também nos iluminamos, nós também preenchemos a nossa mente de palavras de amor, de sabedoria, de luz divina e começamos a transformar o nosso destino, começamos a transformar as nossas vidas voltados para a verdade. O homem é filho de Deus. E aí, duplamente somos beneficiados, porque iluminamos nossos entes queridos que já se encontram no mundo espiritual e também somos iluminados diariamente através das orações, da leitura da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. É fantástico, né, gente? E por isso é que nós fazemos a leitura diária da Sutra Sagrada aos nossos queridos antepassados. E aqui, continuando, né, o mestre coloca a parte da imagem falsa e imagem verdadeira. Vamos lá. No capítulo Espírito da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, consta que seja qual for o aspecto manifestado pelo espírito após a morte carnal, os espíritos que aparecem na evidência não são a realidade, são imagens falsas. Em seguida, indica da seguinte maneira: a mente que está em ilusão profunda dá forma à sua crença e manifesta uma imagem falsa. Porém, seja qual for o aspecto manifestado, a falsidade é eternamente falsa e jamais será realidade. Não temais o que não é realidade. Não trateis como real o que é irreal. Enfrentai o irreal com o real. Enfrentai a mentira com a verdade. Enfrentai a imagem falsa com a imagem verdadeira. Enfrentai a treva com a luz. Além do real, nada existe que destrua o irreal. Além da imagem verdadeira, nada existe que destrua a imagem falsa. Além da verdade, nada existe que destrua a mentira. Além da luz, nada existe que prove a inexistência da treva. Então aqui o mestre continua: a palavra realidade é utilizada em geral como um termo filosófico que tem o significado daquilo que existe de verdade. E as palavras imagem verdadeira são usadas como termo religioso correspondente e é muito utilizado especialmente em sutras budistas e significa imagem verdadeira daquilo que existe de verdade. Não é um termo para manifestar um mero conceito abstrato daquilo que existe de verdade, mas é usado como expressão que contém concretamente os detalhes da substância da imagem verdadeira daquilo que existe de verdade. Com licença, meninos. E aí, se empregarmos as palavras de certos estudiosos do budismo como a imagem verdadeira é o nada significa mudança, inconstância. O conteúdo da pessoa real é um nada, tornando-se uma palavra abstrata que não inclui concretamente nenhuma pessoa. Na Seicho Noye,
A expressão imagem verdadeira é utilizada como palavra que inclui os detalhes concretos do conteúdo da pessoa real. Por exemplo, é usada como o reino de Deus é um mundo com tais detalhes concretos. Ou o mundo da imagem verdadeira possui a forma de um ninho que está no centro da flor do lótus. É maravilhoso, né, gente? Porque daí quando nós começamos a diariamente efetuar a leitura das sutras sagradas, começamos a ingressar neste mundo da imagem verdadeira, começamos a manifestar nas nossas vidas todas essas palavras e a nos sentirmos realmente verdadeiros filhos de Deus e possuidores de capacidade infinita, e que nós estamos neste mundo terreno para manifestar atitudes de filhos de Deus. Nós estamos aqui para nos amarmos mutuamente e para levarmos aos nossos seres queridos, sejam eles encarnados ou eles estejam em outra dimensão, mas nós estamos sempre com a missão de dar amor a todos eles, né? Dar amor à nossa família, dar amor aos familiares que já estão no mundo espiritual e ter a certeza absoluta de que, dependendo das atitudes que nós tivermos, nós estamos cada vez mais nos elevando espiritualmente e também ajudando nossos seres que já estão no outro plano a se elevarem espiritualmente. É maravilhoso, né? Vamos aqui para os finalmente. Então, aqui sobre a imagem verdadeira. Os senhores... Onde é que tá aqui? O corpo carnal é um meio imprescindível para a automanifestação de Deus. Na página 160 deste livro. Então, será que o corpo carnal é uma imagem falsa? Um mero produto da ilusão? Ou apesar de ser imagem falsa, a vida de Deus, que é a existência verdadeira, atua no seu interior? Na página 102 do citado livro Kamiri Shinari, o Tsuketamou, Deus revela o seguinte: o corpo carnal do homem foi estruturado como meio imprescindível para a automanifestação da minha vida aqui, no local chamado Terra, e dotado de força vital para realizar com perfeição as funções fisiológicas conforme o meu projeto. E por isso nele não existe originariamente imperfeição nem falha. Conforme essas palavras de Deus, o corpo carnal não é um produto da ilusão, mas é um meio para a automanifestação de Deus. Um corpo perfeito, pois sua estrutura foi elaborada conforme o projeto de Deus. Por isso surge a dúvida se não é contraditório o modo de pensar o corpo carnal não existe originariamente, ele é produto da ilusão. Mas, na verdade, aqui continuando, ver o corpo carnal como matéria é produto da ilusão. Esta dúvida, que parece ser uma contradição, só pode ser descoberta por uma pessoa que lê os livros sagrados minuciosamente ao ler a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, como chave para esclarecer essa contradição consta. Quando a mente de Deus onipotente, deste Deus perfeito, entra na vibração e se torna palavra, desenvolve-se todo o fenômeno e todas as coisas passam a ser. Todas as coisas são mente de Deus. Tudo é palavra de Deus. Tudo é espírito. Tudo é mente. Nada há que seja feito de matéria. A matéria é apenas uma sombra da mente. Ver a sombra e considerá-la realidade é ilusão. Cuidai para que não vos apegueis à ilusão. A Sutra Sagrada foi escrita em forma de poema para lermos as palavras da verdade. Neste trecho da Sutra Sagrada, a matéria é apenas sombra da mente, é projeção da mente. Ver a matéria, que é uma projeção da mente, como realidade é ilusão. Indica que ver o corpo carnal, que é feito de matéria, como existência real, realidade, é produto de ilusão, isto é, o corpo carnal, enquanto o corpo material é produto da ilusão da mente. Significa que se o corpo existe, ele é o desenvolvimento da mente de Deus e por isso deve ser perfeito. Na página 90 do livro Sutra Sagrada, A Verdade em Orações, consta. Olha só que interessante.
Vou pegar o meu outro óculos, gente, que tá melhorzinho aqui, tá? Que é menorzinho, fica mais fácil. Seja o que for que pensemos, o eu, imagem verdadeira, é perfeito e saudável, e não pode ser de nenhum outro modo. Ainda que pensemos que o homem é um ser adoecível e, consequentemente, se manifesta uma doença em nosso corpo, na verdade não somos doentes. Disse que o pensamento cria as coisas, mas o nosso pensamento não pode criar coisa alguma. Mesmo que pensemos na doença e esta apareça, não foi o nosso pensamento que criou a doença. Esta não passa de uma ilusão que se manifesta através da mente iludida, pois a doença jamais foi criada. E continua, a única força que cria verdadeiramente é a força de Deus. Somente o pensamento de Deus possui força criadora. Deus não pensa. Olha só, Deus não pensa em coisas más. Logo, ele não cria coisas más. Somente coisas boas são criadas por Deus e existem verdadeiramente. Quando pensamos em coisas boas, estas aparecem, mas não foi o nosso pensamento que as criou. Simplesmente o nosso pensamento sintonizou com o mundo da existência verdadeira e permitiu que as coisas boas já existentes aparecessem no televisor chamado mundo da manifestação. Quem cria é somente Deus. O nosso trabalho consiste em sintonizar nossa mente com as criações de Deus e projetá-las no mundo fenomênico, ou em não sintonizar e manifestar doenças e infelicidades através de pensamentos ilusórios. Como é que você está fazendo da tua vida? Você está em conexão com a mente de Deus, manifestando na tua vida todas as bênçãos divinas, todas as coisas boas que Deus tem para te dar, ou você está iludido pela mente da matéria, né? Que não é a mente de Deus, e você está manifestando na tua vida ilusões, tristezas, doenças, falta de dinheiro, falta de amor. Eu te convido a você se unir a nós, através da meditação, através da leitura das sutras sagradas, através das leituras de livros maravilhosos como esse, e começar a fazer manifestar na tua vida essas dádivas infinitas que todos nós somos merecedores como verdadeiros filhos de Deus. E aí começar a fazer manifestar tudo, começar a viver no paraíso, fazer com que o paraíso se manifeste aí onde você está agora. Fazer com que todas as bênçãos que você é merecedor se manifestem na tua vida. Eu te convido a viver o paraíso todo dia, toda hora, em todos os lugares. E a não permitir que nada de mal, que nada de negativo prejudique o teu verdadeiro direito merecedor, filho de Deus. Obrigada por estar comigo neste vídeo. Se você gostou, compartilhe. Comente aqui no canal YouTube, que vai ajudar a interagir e a levar a mais pessoas. E não se esqueça nunca que você é filho de Deus merecedor, que você nasceu para brilhar, você nasceu para vencer, você nasceu para manifestar o Deus interior que está dentro de ti, que tudo está dentro de ti. Não procure nas coisas externas, procure dentro do teu coração, unido a Deus através da oração. Muito obrigada. Um grande beijo e não esqueça, todo dia, toda hora, tudo melhor aqui e agora.